Uma criança de 7 anos não devia carregar o peso de um império. Ela devia estar a brincar, longe das intrigas de Lisboa. Mas em 1826, a Maria da Glória tornou-se a rainha mais jovem da história de Portugal. Repara bem nesta cara. Tu já a viste chorar antes. Agarrada ao vestido da Imperatriz Leopoldina no chão gelado do palácio. 14 meses depois da morte da mãe, um tio chega do exílio com uma promessa: cuidar da sobrinha e proteger a sua coroa. Um tio que já tinha traído o próprio pai e sido expulso do país. Toda a gente sabia do que ele era capaz. E mesmo assim, entregaram-lhe o trono, o exército e a criança. Mas a verdade é mais estranha do que isso. Será que foi mesmo assim? No vídeo anterior, viste Dom Pedro a perder a mulher que amava. Viste-o herdar um trono que estava a milhares de quilómetros de distância. Dom Pedro percebeu que não podia mandar em 2 mundos ao mesmo tempo. Por isso abdicou da coroa de Portugal a favor da filha. Mas este acordo tinha uma letra pequena. Um detalhe escondido que ia mudar a vida de todos os envolvidos. Para o trono ficar seguro, Dom Pedro exige que o seu próprio irmão, o infante Dom Miguel, jure fidelidade à nova Constituição. E depois fez o pedido mais bizarro da história da família. Miguel teria de casar com a sobrinha. Sim, ouviste bem. O plano oficial era casar um homem de 23 anos com uma criança de apenas 7. Consegues imaginar o peso desta decisão? Antes de continuares, precisas de saber quem é este tio, Dom Miguel, o filho preferido da rainha Carlota Joaquina e o rosto de um golpe de Estado que quase mudou tudo. 1824. Miguel cerca o palácio e prende os próprios ministros. Prende até o próprio pai, o rei Dom João VI, numa tentativa desesperada de tomar o poder antes do tempo. O golpe parece imparável. Mas há uma figura que o príncipe não consegue ignorar, o embaixador francês, Hyde de Neuville. Entra no palácio e obriga Miguel a recuar. Semanas depois, os diplomatas ajudam o próprio rei a fugir para um navio de guerra britânico. É a bordo desse navio que Dom João VI, finalmente em segurança, destitui o filho do comando do exército e ordenou o seu afastamento do país. O castigo para este filho rebelde? O exílio em Viana. É este homem que Dom Pedro escolhe para guardar a coroa da filha. Parece uma loucura, não parece? Mas Dom Pedro não tinha alternativa. Miguel tinha o apoio do povo, da nobreza e da mãe. Pô-lo dentro do acordo era a única forma de evitar uma guerra civil imediata e apostar que um traidor não trai 2 vezes. Miguel jura tudo. Jura a Constituição em Viena perante o mundo inteiro. Mas em fevereiro de 1828, quando desembarca em Lisboa, o ar torna-se pesado. A multidão no cais não grita pelo regente. Grita por um rei absoluto. Antes mesmo de subir ao palácio, o povo já lhe estava a entregar o veneno da traição. Repara na rapidez do golpe. Março, ele dissolve a Câmara. Junho, as cortes entregam-lhe a coroa e declaram a Constituição nula. 4 meses. Foi o tempo que a promessa de um irmão durou. O que vem a seguir é um dos capítulos mais negros de Portugal, com milhares de liberais presos ou em fuga. Mas guarda este nome, Ilha Terceira. O único pedaço de terra que Miguel não conseguiu tocar. Enquanto Lisboa arde em traição, um navio corta as águas do Atlântico. A bordo está Maria da Glória. Com apenas 9 anos, ela foi enviada para a Áustria para crescer na corte do avô e esperar pelo dia de casar com o próprio tio. Ela não sabe de nada. No mar o tempo corre devagar, mas em terra a traição corre muito mais depressa. Setembro de 1828. O navio atraca em Gibraltar e a notícia explode como uma bomba. O tio, o noivo, o homem que jurou proteger a sua coroa. Já não é regente. Dom Miguel proclamou-se rei absoluto e rasgou o futuro da sobrinha antes mesmo dela chegar. O pânico instala-se a bordo. Seguir para Viena é agora um erro fatal, porque a corte austríaca apoia os aliados de Miguel. O destino muda em segundos. Em vez da Áustria, o navio vira para as névoas de Londres. Imagina esta cena. Uma criança de 9 anos, sem mãe, sem trono e agora sem casa. Do outro lado do mundo, no Brasil, Dom Pedro recebe o golpe final enquanto o seu próprio império lhe escapa das mãos. O irmão em quem ele apostou tudo atraiçoou-o. Outra vez. E desta vez Miguel não levou apenas um trono, levou o futuro da filha de Leopoldino. Agora presta atenção, porque é aqui que esta história se torna única. 7 de abril de 1831. Dom Pedro faz o impensável, abdica do trono do Brasil. Deixa o próprio filho de 5 anos para trás e embarca num navio rumo à Europa. Repara bem na situação deste homem. Ele já não é imperador de nada. Não tem trono, não tem país e não tem exército. A Europa oficial vira-lhe as costas. As grandes potências preferem reconhecer o traidor Dom Miguel ou ficar apenas a ver o que acontece. Então Dom Pedro decide fazer tudo do zero. Junta imigrados portugueses, contrata mercenários estrangeiros e compra navios com o dinheiro que lhe resta. Lembras-te da Ilha Terceira? O único pedaço de Portugal que Miguel nunca conquistou? É dali que parte a invasão mais arriscada da sua vida. 8 de julho de 1832. 7.500 homens desembarcam numa praia norte do Porto. Parece muito? Para enfrentar um reino inteiro, era quase uma missão suicida. No dia seguinte, eles entram no porto e ficam presos lá dentro.
Durante mais de um ano a cidade vive debaixo de fogo, fome e cólera. Dom Pedro está na lama, a combater ao lado dos soldados e a cuidar dos feridos. A cidade não cai. Em 1834 o jogo vira de vez. O exército de Miguel é derrotado na Batalha da Aceiceira e o traidor é obrigado a assinar a rendição em Evermonte. O castigo é implacável. Exílio para sempre. Miguel sai de Portugal num navio de guerra e nunca mais volta. Dom Pedro venceu, mas o preço que pagou foi muito mais alto do que imagina. Maria da Glória está finalmente de volta à casa. Aos 15 anos, ela sobe ao trono como rainha de pleno direito, Dona Maria II. A criança que viste chorar no chão do palácio recuperou o trono, a casa e o destino que o tio tentou roubar. Mas a vitória teve um sabor amargo. Dom Pedro não teve tempo de celebrar o triunfo da filha. Os anos de guerra, o frio das trincheiras e a fome no porto destruíram a saúde de um homem que parecia invencível. Apenas 120 dias depois da paz, Dom Pedro morre vítima da peste branca. Tem apenas 35 anos. E repara neste detalhe arrepiante. Ele dá o último suspiro na sala Dom Quixote, no Palácio de Queluz. É o mesmo quarto onde tinha vindo ao mundo. A vida dele deu uma volta completa e fechou-se exatamente no lugar onde tinha começado. No seu testamento, ele deixa um último presente à cidade que nunca o abandonou. Deixa o seu próprio coração ao Porto. O coração do homem que foi imperador no Brasil e rei em Portugal. Continua guardado no Porto até hoje, como símbolo de uma lealdade que nem a morte apagou. Para um segundo e pensa nisto. Uma criança de 7 anos prometida em casamento a um adulto. Hoje, isto seria um crime com alarme imediato. Mas naquela época chamavam-lhe apenas uma aliança política para manter o poder na família. E repara bem no perigo do carisma. O homem a quem todos perdoaram a primeira traição porque era charmoso e o povo confiava nele, usou essa mesma confiança para atacar outra vez. Miguel não precisou de invadir o palácio. Ele só precisou que acreditassem na sua palavra. Quantas vezes já viste isto acontecer à tua volta? Pessoas que usam o brilho e o encanto para esconderem as segundas intenções. A diferença entre a história da Maria da Glória e o teu presente é apenas o cenário. Porque as traições, essas continuam a ter o mesmo rosto. Um tio roubou o trono a uma criança de 7 anos. Um pai abandonou o império para o ir buscar de volta. E morreu no quarto onde nasceu, com o coração prometido a uma cidade. A história oficial chama-lhe a Guerra dos Dois Irmãos. As cartas, os cercos e os juramentos quebrados contam uma história de família. Portugal, Brasil, Áustria. Será que foi mesmo assim? Escreve a tua teoria nos comentários.